Meus amados irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria que nós começamos hoje mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Nós somos gratos a Deus pelo amor e pela graça de nós estarmos aqui e grato aos irmãos também pela companhia e em mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero fazer um convite para você. Se você está assistindo este vídeo, este programa através do YouTube, você pode se inscrever aqui embaixo no canal da nossa igreja, curtir esse vídeo, comentar. E se você está assistindo através do Facebook, você pode também curtir a página da igreja, se inscrever aqui no nosso canal, para a gente juntos poder compartilhar a palavra de Deus através dos vídeos que nós vamos postando todas as semanas. E também, irmãos, quero fazer um convite para todos que estão nos assistindo. Se você ainda não possui a sua lição, a sua Bíblia, nós temos a disponibilidade de todos os irmãos a nossa livraria Fonte Viva. Você pode procurar a irmã Célia, a irmã Lívia, tenho certeza que elas vão atender você com muito carinho e lá você pode adquirir a lição da Escola Dominical e a sua Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Também, irmãos, como de praxe, nós temos todos os domingos ao menos 2 comentaristas e hoje não é diferente. Nós temos o prazer de receber aqui 2 dos nossos irmãos, nosso irmão diácono, irmão Paulinho Mamoto. Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, bom dia a todos. E também o nosso pastor Nivaldo. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu amigo, a todos também, a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos alegres com esses irmãos. Eles vão, através dos seus comentários, enriquecer o nosso conteúdo e aprofundar o assunto da lição. Fique agora com o quadro Você Sabia? Meus amados irmãos, nós vamos começar então a nossa segunda lição deste segundo trimestre deste ano. A nossa segunda lição vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós estamos estudando, vale lembrar, que o assunto geral deste trimestre, desta lição, é a Igreja Eleita, onde basearemos este conceito na carta de Paulo, a Epístola de Paulo aos Efésios. Então não perca nenhuma lição, este programa vai prosseguir ao longo deste trimestre e você não pode perder nenhuma lição. Temos a certeza de, como vimos nos outros programas, que hoje não será diferente, que a graça de Deus e a bênção possa cair sobre as nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender este assunto de tão grande importância para a nossa vida cristã. O nosso textual, irmão, se você tem a sua lição ou a sua Bíblia, acompanhe aí, por favor. Nós leremos agora o nosso textual, que se encontra em Efésios, capítulo 1, e o versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, meu amado irmão, nesta lição nós estudaremos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Acompanhe agora a nossa leitura bíblica em classe. Se você tem a sua lição, a sua Bíblia, acompanhe. Está localizado em Efésios, no capítulo 1, os versículos 3 e 4 e dos versículos 9 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus irmãos, alunos, professores da escola dominical, como todas as lições, esta também tem um objetivo geral da nossa lição, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E cada um dos tópicos, nesta lição nós temos 3 tópicos principais, e cada um deles tem os seus objetivos individuais. O objetivo do primeiro tópico é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro é explicitar, é explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento nesse momento, para que você, através deste programa, que está acompanhando a lição da Escola Dominical, possa compreender a profundidade deste assunto e que o nosso coração se encha de alegria neste momento. A nossa introdução desta lição vai falar sobre um assunto, irmãos, muito importante para a nossa vida cristã. Nós vamos abordar, então, nesta lição, a grandeza, a excelência, a perfeição desse projeto divino, para conceder a nós bênçãos espirituais. Nós sabemos bem que quem aceita Cristo, vive uma vida com Cristo, recebe muitas bênçãos. Mas nesse momento, baseado no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, nós veremos quão grandes são as bênçãos espirituais que Deus deu para aqueles que o aceitam, aqueles que se achegam a Ele. Nós também vamos ver que aprove a Deus executar um plano, um planejamento para restaurar e reconciliar esse relacionamento que estava perdido com a humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. Então esta obra, este plano foi concretizado na pessoa de Jesus Cristo, trazendo a nós o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de sermos salvos na poderosa graça de Jesus. Vale também salientar, irmão, que esta lição é um grande motivo para nós agradecermos a Deus pela salvação, pela vida que Ele nos deu, pela regeneração. Nós acompanhamos nos últimos 2 programas assuntos importantíssimos que fazem a gente refletir o quão somos privilegiados em receber estas dádivas de Deus. Meus irmãos, no tópico de número 1, você pode acompanhar na sua lição, nós vamos falar sobre a nova posição em Cristo. Nós temos os irmãos que vão comentar este tópico, eu tenho certeza que continuará sendo uma bênção. Meus irmãos, no passado, nós estávamos perdidos, éramos condenados à morte e, através da pessoa de Jesus Cristo, esse plano de Deus, por sua infinita graça, foi concretizado, trazendo a nós a salvação. Eu faço essa pergunta para o nosso irmão Paulo Yamamoto, que quais são essas bênçãos espirituais que essa nova posição em Cristo nos dá, irmão Paulo? Irmão Igor, como foi colocado na nossa lição, foi separado em 3 partes, dessas bênçãos. Vamos iniciar pela doxologia. Os irmãos que estão em casa acompanhando na lição bíblica, na página de número 9, no final da página, no Conheça Mais, nós temos aqui o significado através do dicionário de teologia da CPAD, na página 152. Doxologia, doxa do grego, que é glória, mais logia, que significa palavra. Então é manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Por exemplo, Deus seja louvado, aleluia, e também através de hinos, de louvores a Deus. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então, no significado da doxologia, nós entendemos que tem que haver a verdadeira adoração, a sinceridade. Lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou
a si mesmo por mim. E em Salmos de número 103, e o versículo 1, diz assim a palavra: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida, nós recebemos transformação, né? E somos levados através de Cristo a uma vida de salvação. E essa transformação, ela tem que ser genuína. E a doxologia, ela entra aí. Quando nós reconhecemos, através do Espírito Santo, que nós somos pecadores, e nós entendemos que sozinhos nós nunca conseguiremos alcançar a vida, é somente através do Filho, através de Jesus Cristo no seu sacrifício, então há o reconhecimento. E esse reconhecimento faz com que nós adoremos a Deus. Por isso, como diz em Gálatas, já não viverei mais eu, já não viverei mais através da carne, mas Cristo viverá em mim. Então todas as minhas obras, todos os meus sentimentos e desejos serão através de Cristo, na mente de Cristo. E isso faz com que tudo que fazemos seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós temos também aqui, no segundo ponto, as bênçãos espirituais. Nas bênçãos espirituais é importante a gente focar que não são materiais. Há muitas pessoas hoje que se dizem ser salvas em Cristo, porém as suas vidas estão iluminadas pelo materialismo, né? Nesses dias difíceis, por exemplo, que nós vivemos, nessa pandemia, as pessoas procuram solução, procuram salvação através das coisas materiais, estocando mantimento nas suas casas ou comprando vários remédios que são anunciados que pode ajudar a evitar pegar o vírus, mas na verdade as bênçãos, elas são espirituais, e isso é somente através dos céus, através de Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo. E baseado na passagem de Efésios, da leitura bíblica em classe, nós temos aqui os pontos importantes que falam a respeito dessas bênçãos. Os irmãos que estão acompanhando em casa na lição, ainda na página de número 9, no ponto 2, as bênçãos espirituais, nós temos lá: Deus nos elegeu para sermos santos. Então Deus nos escolheu não para vivermos da nossa forma, mas sim em santidade. Ele nos predestinou para sermos filhos, ou seja, não é simplesmente uma amizade, mas é um laço familiar, é um laço de pai e filho, aonde o filho procura sempre agradar a vontade do pai. Próxima bênção: nos fez agradáveis para si. Paulo diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos separados da presença de Deus por causa do pecado. Através do primeiro homem e a primeira mulher entrou o pecado no mundo, e assim se passou a todo ser humano. E isso fez com que nós estivéssemos separados de Deus. E quando nós estamos separados de Deus, literalmente nós somos desgraçados, sem graça nenhuma. Mas Ele nos fez agradáveis para si, com o seu sangue nos cobriu, nos lavou, nos transformou, para que a nossa vida pudesse agradá-lo. Próxima bênção: Ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Então não foi através de outras coisas, não foi através de pactos, não foi através de contratos, não foi através da vontade humana, mas foi através do sangue de Jesus Cristo, um sangue imaculado e puro. Somente através do sangue de Cristo Ele pôde nos remir, nos limpar. Próxima bênção: acolheu-nos por sua vontade redentora. Então não foi pela nossa vontade e não foi forçado, foi porque Ele quis. Foi pela sua vontade que Ele nos salvou. Próximo: revelou-nos a palavra da verdade. Andávamos como cego nesse mundo, achando que a nossa vontade, que os nossos pensamentos, a nossa forma de ser poderia nos levar a algum lugar.
Mas quando conhecemos a Jesus Cristo e a sua palavra nos foi revelada, os nossos olhos foram abertos para a verdade. E como a palavra diz, a verdade, ela liberta. E nós somos libertos por ela. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, uma das evidências de que nós aceitamos a Cristo é quando nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós nos tornamos templo de Deus e o Espírito Santo começa a habitar em nós. E ainda garantiu a validade da promessa. Antes de Jesus ascender aos céus, ele prometeu para nós que iria rogar ao Pai, para que o Pai nos enviasse o Consolador. E assim ele o fez. Terminando agora, indo para a última parte, que é a nova condição. Em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, antes de nós mesmos conhecermos a Jesus Cristo, Ele nos amou primeiro. E sem que nós ainda tivéssemos nos arrependido, Ele decidiu morrer por nós. Mas por Ele ter morrido por nós, não significa que nós já estamos aptos para receber essas bênçãos espirituais. Há então uma nova condição, a necessidade de nós aceitarmos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém. Então vale salientar, irmãos, que quando nós falamos desse primeiro tópico, acho que vale uma pergunta, né? O que é essa nova posição em Cristo que aqueles que aceitam a Ele ocupam? Interessante, irmão, e eu acho que vale da gente nos lembrarmos, é um pouco do conceito, a consequência do pecado na vida do homem. Então nós nos afastamos, estávamos longe, abandonados, condenados, e a pessoa de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos aproxima novamente de Deus. Então a lição está tratando das bênçãos, dos privilégios, né, dos benefícios daqueles que aceitam a Jesus que eles receberam. Que somos nós cristãos que aceitamos a Jesus. Então nós explicamos, o Paulinho gravou muito bem isso na nossa mente, que no primeiro ponto, a doxologia, o privilégio de adorar a Deus, foi uma bênção para a nossa vida espiritual. Então até o ato de adorar a Deus é uma bênção para a nossa vida. Talvez a gente seja acostumado em alguns cultos, em alguns trabalhos, onde os pregadores instigam o povo, às vezes até falam, né? Dê o seu glória, dê o seu aleluia, eu vou dar 1 minuto para você adorar, mas nós não precisamos disso. Nós vemos na palavra de Deus que adorá-lo, glorificar a Ele com as nossas palavras é um privilégio, é uma bênção para a nossa vida. Então essas bênçãos espirituais que Deus nos dá, nós podemos reduzir e entender que, na síntese desse tópico, o resumo, ele explica que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Então esta nova posição que nós ocupamos, não mais de pecadores, não mais de seres humanos desprezíveis, não mais de seres humanos à margem da sociedade, mas agora numa nova posição, não por nossas obras, não pela nossa força ou por nossa capacidade, mas pela graça bondosa e pelo amor infinito de Jesus Cristo, nós ocupamos uma nova posição. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer ao nosso coração o sentimento de gratidão, de nós nos lembrarmos de onde Ele nos tirou, das coisas que Ele nos poupa diariamente, simplesmente por ocuparmos uma nova posição em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa nessa manhã, ao acompanhar esta lição, entender que estar com Cristo nesta nova posição é o melhor lugar do mundo, é o melhor privilégio, é o maior milagre que o ser humano pode viver. Pois bem, nós entramos então ao nosso segundo tópico. No primeiro nós falamos desta nova posição, as bênçãos espirituais, e agora aprofundamos um pouco mais nas bênçãos espirituais. Vale lembrar, irmão, que a salvação em Cristo Jesus é apenas o primeiro passo de uma vida cristã.
Então nós aceitamos a Jesus, naquele momento, instantaneamente, temos os nossos pecados perdoados e iniciamos uma jornada com Jesus, que vai até o fim da nossa vida, ou até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Mas as bênçãos espirituais para aqueles que aceitam a salvação em Cristo são diferentes daqueles que aceitam e vivem uma vida cristocêntrica. A gente pode entender, pastor Nivaldo, que embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projeta a prioridade de Jesus Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas. Então eu pergunto para o irmão, dentro desse segundo tópico, que vai falar sobre uma nova vida cristocêntrica neste mundo, quais as revelações a respeito do plano de vida uma vida cristocêntrica traz para nós? Amém. É importante nós frisarmos que o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele fala das bênçãos que nós vamos ter, essas bênçãos que envolvem a vida do cristão, a vida daquele que serve ao Senhor, que adora o Senhor. Mas é importante frisar que quando se fala de mistério, é uma coisa que está oculta, é uma coisa que talvez alguém não dá muita atenção para aquilo. E me chama a atenção, né, que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ou seja, Deus revelado. Deus, a partir desse momento, ele acaba sendo revelado para nós, de uma forma importante, de uma forma que nós precisamos entender que Ele é real, que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é importante frisar isso. E quando eu olho para Efésios, abre Efésios capítulo 3, é muito importante que foi revelado a nós. É importante que aquilo que estava oculto, capítulo 3 e versículo 9 de Efésios, diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que deste século esteve oculto em Deus, que tudo criou. Estava oculto, mas Deus criou tudo, agora Ele se revela. Então, na verdade, é interessante entender que nós precisamos ter essa revelação, para que possamos ter uma vida com Deus. Quantas pessoas dizem: eu vou na igreja, mas eu não tenho contato com Deus, eu não consigo ter uma intimidade com Deus, porque ainda você não foi revelado ainda. Você precisa entender que a palavra de Deus precisa revelar na tua vida, e você ter um contato com Deus, um contato muito importante e muito gratificante para aqueles que confiam no Senhor. É interessante, Mateus capítulo 16 e versículo 6, quando perguntaram para Pedro a respeito de Jesus, sendo Cristo, perguntaram para Pedro: o que é o Cristo para você, eu sendo Cristo? E Pedro respondeu, disse-lhe, Simão respondeu, disse-lhe: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, Jesus falou para ele assim, respondendo, Jesus disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi com carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém? Então, é importante a pessoa ter essa revelação, a pessoa ter esse contato de querer entender e querer compreender o que Deus tem para a tua vida. Então, ele foi revelado. E essa revelação, ela foi para os santos. E é importante nós entendermos, Colossenses capítulo 1 e 26 fala sobre isso. Essa verdade diz respeito ao decreto eterno, a Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Então, glória. Então, esse é interessante. Essa revelação com propósito. Com propósito. Qual é o propósito? Salvação. O propósito é transformação de vida, como você falou, uma vida em Cristo, uma vida baseada em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, porque Ele transforma, Ele muda. Mas é interessante que esse mistério foi revelado. E é interessante frisar, é interessante nós compreendermos que de Tito capítulo 2 e versículo 11, Paulo fala algo tremendo ali. Paulo fala de uma revelação, de uma manifestação. Paulo fala: Tito, olha, a graça de Deus que foi manifestada, que foi revelada. Então é importante que isso, a pessoa entender que a salvação é um projeto de Deus, é uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. E agora, esta vontade, olha que interessante, né? Porque Deus amou o mundo de tal que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nem crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória. Essa é o mistério revelado por Deus, a salvação.
O ministério revelado por Deus, que o homem ele estava indo para um caminho diferente, que ele não tinha condições, todos nós estávamos desgarrados. Todos nós não tínhamos direito à salvação, mas através de Cristo, da revelação de Cristo, todos nós conseguimos chegar até Cristo. Porque, agora, como que vem essa revelação? Através da palavra, através de você estar com Cristo, de você viver uma vida com Cristo. E isso é muito importante. Nós dizemos, então, esta é a vontade divina revelada segundo o seu beneplácito. Oh, glória! Segundo a tua vontade, isto é, de acordo com o que agrada fazer, por amor e por misericórdia. Né? Então, isso é importante frisarmos, isso é importante nós guardarmos e vermos a interessante, né? Porque isso que nos dá a graça que o Senhor tem nos dado. Então, isso é a revelação, irmão Igor. A revelação de Cristo. Como que Cristo nos revela para nós? Repito, tem muitas pessoas que vão até a igreja, mas não conseguem ter um contato com Deus. Você precisa se entregar alma, corpo e espírito, e ter uma vida, ou seja, uma vida em Cristo, uma vida fundamentada naquilo que Deus tem para a tua vida. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse permanência. Olha que interessante essa palavra permanência, qualidade, permanente, excelência, cuja perfeição é inquestionável, que é divino, que é de Deus, grandiosidade. Então a preocupação de Deus é revelar o teu filho com toda a permanência de Cristo, ou seja, Cristo veio até nós para nos salvar, mas não perdeu a sua essência, não perdeu a sua graça, não perdeu a sua glória. Então é interessante entender esta questão muito interessante, esta revelação que Cristo nos revela. Aí eu pergunto, como que Cristo tem revelado para você aquilo que você falou interessante, que muitas pessoas buscam algo na igreja, mas você tem que buscar em Cristo Jesus. É Cristo que vai te revelar. Repito, como Pedro diz, tu é o Deus vivo, tu é o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Amém? Amém. Então, nesse primeiro ponto, nós falamos um pouco dessa revelação do mistério, né? Qual foi esse mistério revelado? E nesse segundo subtópico, nós falamos sobre a plenitude dos tempos. Então, nós podemos entender que houve um tempo próprio, determinado, para que houvesse essa manifestação de Cristo. Podemos afirmar, o pastor Nivaldo, que o tempo que Cristo veio nos trazer a salvação foi o tempo determinado e propício para isso, né? Sim. É interessante entender que esse tempo, porque na verdade o tempo pertence para Deus. Ele sabe todas as coisas, a hora certa, o momento certo de ser revelado. É muito interessante entender que essa plenitude dos tempos, né, Paulo revela o plano divino em fazer convergir em Cristo todas as coisas, que o versículo 1 de Efésios 10 fala, convergir em Cristo, ou seja, é Cristo. É só Ele que tem esse poder, essa questão de autoridade, essa questão de plenitude dos tempos. Então, Cristo ele vem nos revelar que Ele é o nosso Deus. Ou seja, tudo foi criado por Ele, para que Ele subsiste em Cristo. João, capítulo 1, e versículo 3 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Deus. Eita! E o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem que ele, nada o que foi feito se faz, sem ele, nada o que foi feito se fez. É isso interessante. Então, tudo, essa plenitude no tempo está em Deus, voltada para Deus. Isso implica que todo o universo, céu, terra, estão submissos à autoridade soberana de Cristo Jesus. Isso é interessante. Em Hebreus, vamos acompanhar Hebreus, capítulo 1, e versículo do 1 ao 3, diz assim, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nos últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também ao mundo. Ao terceiro, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a imprensa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do poder,
havendo feito em si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade das alturas. Oh, glória! Então, esse tempo de trazer ao homem salvação, de trazer ao homem a regeneração da vida. E muitas pessoas, às vezes, não entendem isso. Ei, Deus tem um tempo para você. Deus dá o tempo para você. Né? E no tempo, é interessante entender que o tempo de Deus ele é muito importante para a nossa vida. E esta caminhada que nós servimos, as pessoas acham que foi uma mera coincidência a morte de Jesus, a vinda de Jesus. Eu repito, não. Ele veio com um propósito, ele planejou. Então, o seu tempo, a hora certa de se manifestar e de trazer salvação a todos aqueles que creem e acreditam. Então, é muito importante dizer isso. E Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. E nele está toda a autoridade, nele está toda a graça, nele está toda a glória. Né? Então, é interessante dizer, e a palavra grega para tempo é kairos. É o tempo de Deus. É o tempo da hora dele se manifestar. É o tempo dele fazer conforme o que ele quer. Então, o tempo não está sobre nós. Nós não temos poder do tempo, mas ele tem. Ele tem um poder do tempo, ele tem um poder de fazer o que ele quiser. Então, aqui a palavra grega para tempos é kromos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, brevemente determinado, para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. É verdade. Então é interessante, irmão, fazer uma observação nesse segundo ponto, que a palavra grega usada por Paulo neste ponto não é a palavra cronos, né, que fala sobre a cronologia da vida humana, mas é kairos, que é a visão divina de tempo. Então, irmãos, a gente se remete um pouco à passagem de Eclesiastes, né? Há um tempo para tudo e houve o tempo determinado próprio para que Cristo se revelasse. Então nós alcançamos essa plenitude do tempo para que justamente no momento em que aconteceu fosse a hora preparada por Deus. Amém. Vale salientar também, irmãos, que nesse primeiro ponto, nós podemos resumir bem, né, pastor Nivaldo, que a intimidade com Deus, ela aprofunda a revelação dele, né? Isso. Então, se nós, salvos em Cristo, termos uma vida cristocêntrica, aprofundando diariamente o nosso conhecimento, a nossa intimidade com Deus, mais nós seremos e teremos a revelação da sua pessoa, da sua palavra. E nesse terceiro subtópico, encerrando então o nosso segundo tópico, fala do louvor da sua glória. Irmão Nivaldo, a gente pode entender que Paulo, quando está falando aos Efésios, ele destina, né, e fala que Cristo tem por objetivo não abençoar um grupo determinado, mas ele usa a palavra nós, né, não só para os judeus ou só para os gentios, exatamente, mas no coletivo, né? Exatamente. E é interessante, essa palavra louvor, ela significa louvor. Fez de nossa vida ato de louvar, de exaltar, de glorificar alguém. Exaltação, glorificação, gratidão, adoração. Então é interessante entender por que é que nós louvamos a Deus. Por aquilo que Ele fez. Por essa maravilha, por essas bênçãos que Ele tem feito em nossa vida. Então é interessante entender que esta palavra é importante em nossa vida. O apóstolo enfatiza todas as bênçãos, igual você falou, espiritual, sem exceção alguma, né? São destinadas a tanto aos crentes, tanto aqueles que crêem, tanto aos gentios, tanto aos judeus e à igreja. Quando Paulo fala em Efésios, né, no capítulo 12, se nós entendemos ali, olha que interessante, vamos lá, Efésios, olha que interessante. É muito interessante nós olhar para a Bíblia, né? Como fim para o louvor da sua glória, o 12. Nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Então ele fala dele, nós que esperamos em Cristo, depois vós, os gentios, olha que interessante, e vós, os gentios, que também, e também vós que está depois que ouviste a palavra da verdade. Pega aí então, como é que eu vou adorar o Senhor? Então eu tive uma revelação da palavra. A palavra de Deus tocou o meu coração. A palavra de Deus mexeu comigo. Então, eu não adoro o Senhor por adorar. Eu não adoro porque Ele vai fazer algo pela minha vida. Eu não vou louvar Ele simplesmente porque eu estou esperando dEle algo. Eu vou louvar Ele porque a grandeza dEle é grande. Porque Ele é excelência. Porque Ele é autoridade. Porque Ele é poder. Porque Ele criou um plano maravilhoso. Plano de salvação. Plano de remissão. De trazer o que estava perdido. Olha que interessante. Nós estávamos
perdido, mas Cristo nos trouxe até Ele, através do quê? Do seu amor, da sua graça, redimindo os nossos pecados, perdoando os nossos pecados e nos fazendo uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez novo. Então, quando você é nova criatura, você adora, você louva o Senhor, você engrandece Ele, né? Então é muito interessante essa expressão de louvor da sua glória. O texto também retifica o propósito das bênçãos e eleição da predestinação. Não tem outro alvo a não ser glorificar a Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa questão de predestinação. Alguns foram escolhidos para ser salvos, outros não. Deus escolheu todos. Inclusive, na próxima lição, estaremos falando sobre isso. Mas é interessante entender que todos têm a oportunidade de chegar até Cristo, a palavra revelada, o tempo e também a sua glória de louvor. Tudo que Deus fez, Ele fez para louvor da sua glória. Romanos capítulo 11, e versículo 36 diz assim, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Ô glória, a ele toda honra e toda glória. Tem pessoas aí querendo honra para ele. Nós temos criatura, nós temos que louvar o Criador, o nosso Criador. Não, nós queremos que muitas pessoas estão confundindo o papel aí, querendo a honra para ele, querendo a glória. Não, a glória é dele, o poder é dele e a autoridade é dele. Então isso é importante frisar, importante, né, nessa questão da sua glória. É muito importante louvor para a sua glória. Aí eu começo a entender, eu começo a olhar. Ele ratifica igualmente o propósito, como eu falei, de eleição e não outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar aos outros a fazer o mesmo. É isso que é interessante. Nós levamos as pessoas a adorar como é, não adorar o Senhor porque eu vou ter uma casa, não porque vou ter um carro, não porque porque Ele fez coisas grandes. Olha o versículo 3, bendito Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É isso que nós adoramos o Senhor. É isso que nós edificamos o nome dele, porque Ele, e por tudo, conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa a sua vontade e culmina na sua glória. Tudo que foi feito por Deus é para nós adorar Ele. Que maravilha! Que nós somos, quem era nós antes? Quem somos nós hoje? Quem era você antes, irmão Igor? Quem era você antes, irmão Paulo? E hoje, quem nós somos? Cristo nos deu essa graça de poder dizer, glória a Deus, aleluia, e louvar por tudo que Ele fez. Amém. Bom, Paulo, acho que vale a pena a gente salientar que Paulo fala muito disso nas suas cartas, e Pedro também, lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 12, que nós devemos nos importar em nós com as nossas palavras e com as nossas ações glorificar a Deus, mas também fazer com que os outros façam o mesmo. Paulo usa muito a palavra exortação. Na visão do irmão, qual a importância de nós levarmos os irmãos também a esse sentimento de glorificação, louvor a Deus? Irmão Igor, irmão Nivaldo, de tudo que nós estamos falando aqui, o irmão Nivaldo acabou de falar a respeito de louvor da sua glória, né? Quando nós falamos de louvor, nós entendemos que é sinal de gratidão, né? E um sinal de gratidão não é só o fato de saber, ou seja, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que o nosso Deus Pai é o Todo-Poderoso e nada está acima dele. Não é só o fato de saber, mas sim a atitude de reconhecer. E eu acredito que quando nós temos a atitude do reconhecimento, nós sempre procuramos nos preocupar com o que nós vamos falar, com o que nós vamos fazer, a forma que nós vamos agir e ao mesmo tempo também nos preocupar com o próximo. O que as pessoas estão vendo e quais conclusões elas estão tirando a respeito de mim para a honra e glória do Senhor.
Não só o fato de eu me preocupar em ter um bom comportamento, mas se a minha vida está fazendo eu honrar e glorificar o Senhor, e se isso está refletindo na vida das pessoas para que elas também possam honrar e glorificar ao Senhor através das nossas vidas. Então eu entendo que a grande importância está nisso, porque é um mandamento de Jesus para os discípulos. Quando Jesus começa a falar, vós sois luz do mundo, né? E uma luz não pode brilhar no chão, ela tem que brilhar no alto. E nós também temos que dar sabor, sal da terra. Amém. Vale também, irmão, fazer uma observação. Stanley Horton, que é o escritor do livro da Teologia Sistemática, nós podemos grifar um dos seus dizeres, que ele fala assim: o conhecimento de Jesus como Salvador leva, através da experiência, ao reconhecimento imediato da existência pessoal de Jesus no presente. Dessa maneira, o conhecimento de Jesus é diferente do conhecimento de outras figuras históricas. Quando nós temos uma vida cristocêntrica, quando nós nos aproximamos e passamos a conhecer melhor a Deus, nós costumamos dizer que a Bíblia, né, é o único livro que nós podemos ler e estudar ao lado do autor. Exatamente. Né? Então, quando nós temos esta vida cristocêntrica, vivendo para glorificar a Deus, reconhecendo essa grandeza, nós vamos recebendo a revelação e conhecendo ainda mais a pessoa de Jesus Cristo. Vale então, irmão, fazer uma exortação, como Paulo gostava muito de dizer, que nós, como cristãos, temos quase que por obrigação a leitura diária da palavra de Deus. Entrarmos no nosso quarto, na nossa sala, se tiver um tempo no nosso trabalho, abrir a nossa Bíblia, ler as Escrituras, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo através da sua palavra. Este é um dos mistérios e uma das bênçãos espirituais para a nossa vida. E é interessante o que você está falando, Igor, porque em Efésios 2 fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os principados da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também, mas Deus, olha que interessante, é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor, com que nos amou, essa misericórdia, esse amor. Então nós estávamos perdidos, mas Ele vivificou, oh glória, Ele nos deu essa oportunidade. Então tudo está em quem? Em Cristo. Tudo está em Cristo. Então em Cristo. E essa misericórdia, a Lamentação de Jeremias 3:22 fala que essa misericórdia do Senhor, elas são a causa de nós não sermos, porque ela não tem fim. Então Deus vai dar oportunidade a todos que chegam até Ele. Vai depender de você, de entender que Ele é a revelação, que Ele é a palavra. E também essa adoração a tudo a Ele, porque sem Ele, nada que foi feito se faz. Sem Ele, nós não somos nada. Estamos vivendo aí um momento difícil, mas Ele está conosco. Ele está junto, Ele não nos abandonou, Ele está conosco. Amém. Então, irmãos, o resumo deste segundo tópico fala que os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Amém. Meus amados irmãos, então nós chegamos assim ao terceiro e último tópico da lição. Nós já vimos e aprendemos no primeiro tópico sobre essa nova posição em Cristo. No segundo tópico falamos sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, neste momento. E agora nós falaremos das bênçãos espirituais, mais especificadamente pelo Espírito Santo. Então nós temos como título desse terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Meus irmãos, nós podemos entender que uma das mais sublimes bênçãos, uma das maiores dádivas dadas por Deus ao homem, ao cristão, é recebermos por meio de Cristo o Espírito Santo. Então, irmão Paulo, a gente pode se fazer uma pergunta, né? Qual é o papel
que o Espírito Santo de Deus empenha na nossa vida, que nós podemos tanto admirá-lo como uma bênção espiritual para nós? Irmão Igor, eu entendo que é importante, né, todo cristão ter o conhecimento de que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, onde o Pai, o Filho e o Espírito operam juntos, né? E o papel do Espírito Santo, nós vemos, eu quero voltar mais uma vez àquela passagem que Jesus Cristo diz aos seus discípulos: rogarei ao Pai, ou seja, o Espírito Santo não iria vir, mas Jesus disse que ia rogar ao Pai. Então, mais uma vez, a graça superabundou na nossa vida. Então, o Pai, assim, atendendo, enviou o Espírito Santo. Então, para quê? Né? Primeira coisa, é importante nós entendermos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então, uma pessoa que não aceita Jesus Cristo, infelizmente, ela não tem a presença do Espírito Santo. Em algum momento, ela pode até senti-lo, né, por alguma ação divina. Mas viver com Deus é somente com a presença do Espírito Santo. E falando, irmãos, em selo, né, a lição diz que nós somos selados com o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus. O selo, ele é um sinal de propriedade. Que exemplos nós podemos utilizar? O nosso irmão Nivaldo tem comentado conosco, né, nas nossas reuniões, a respeito dos animais serem propriedades, por exemplo, dos vaqueiros, né? Eles fazem uma marca ali no animal e aquele selo indica, identifica que aquele animal é propriedade daquele vaqueiro, daquele senhor. E também nos tempos medievais, né, feudais, quando era enviada alguma carta oficial do rei, ele colocava ali o seu selo para que pudesse haver o reconhecimento. Então, um cristão, ele é reconhecido pela sua forma de agir, de falar, de ser, e as pessoas percebem algo diferente nele. E esse algo diferente é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é a marca do selo da promessa. Em Romanos, irmãos, na carta aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus testifica que nós somos filhos dele. É a manifestação dele na nossa vida que faz com que nós somos identificados, filhos de Deus. E tendo nós a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos, o maligno nunca poderá nos tocar. Porque Deus está nos protegendo. Deus está nos protegendo. E também o Espírito Santo tem uma ação que é fundamental, que causa toda a diferença, que é a purificação, a regeneração, a santificação e nos convence do nosso pecado e do juízo. No nosso dia a dia, nas nossas atitudes, o Espírito Santo passa a ser a nossa consciência. Então, tudo que nós fazemos passará pelo filtro do Espírito Santo e a partir dali causa-nos arrependimento para que possamos ser transformados. E o Espírito Santo também produz um verdadeiro relacionamento com Deus. As nossas boas obras agradam a Deus. O nosso sentimento genuíno agrada a Deus. Então vamos confirmar isso lá em Gálatas, capítulo de número 5, no verso de número 22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, se você quer ter a certeza que o Espírito Santo habita em você, essas virtudes têm que ser expressas na sua vida. Então, essas são as virtudes do fruto do Espírito Santo e faz com que nós possamos ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Interessante, irmãos, é entender que nesse primeiro subtópico, que fala sobre o selo do Espírito Santo,
é que, Paulo já disse aqui, nós recebemos o Espírito Santo instantaneamente ao aceitar a Jesus, e nesse momento nós recebemos a marca, né? Nós podemos até usar aqui o selo do Espírito Santo, é como se fosse a marca de Cristo também na vida do ser humano, na vida do cristão. Nós que aceitamos a Jesus, como vimos no tópico anterior, vivemos uma vida cristocêntrica, com Cristo no centro das nossas atitudes, no centro das nossas decisões, como nossa prioridade, nós recebemos o Espírito Santo e ele marca a nossa vida, e essa marca é visível para todos. É como o exemplo que o irmão Paulo deu do selo dos animais. Nós somos marcados como propriedade de Cristo. E o nosso segundo subtópico fala sobre o penhor da nossa herança. Pastor Nivaldo, nós entendemos que nesse primeiro subtópico nós vimos o selo como uma marca de prioridade, né, de propriedade da pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo, dos frutos do Espírito na nossa vida. Agora a palavra penhor já é um pouco diferente de selo, de marca, né? Já é praticamente uma garantia, uma troca. Exatamente. É interessante, né, nós frisarmos que o termo grego agabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda uma primeira parcela. Palavra de origem semítica, era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou a garantia de um pagamento. Se nós lembrarmos um pouquinho, irmão Igor, quantas pessoas atrás pegavam ferro para fazer um penhor, para penhar? Quantas pessoas catavam algo de sua casa para penhar? Então é interessante frisar, deixar bem claro, que o Espírito Santo, ele é o nosso penhor. Ele é o que nos leva até Cristo. É interessante frisar, interessante deixar bem claro, que Paulo ensina que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É o penhor da herança que foi nos dada, a promessa que foi nos dada. Então, o Espírito Santo, ele que vai nos conduzir. E é interessante, nós, João capítulo 14, eu quero reafirmar o que o Paulo falou, e é interessante falar isso. João 14, 16 diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que interessante, 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conhece, porque habita convosco, está em vós. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a essa herança. É o Espírito Santo que vai nos dar essa graça. Então, é interessante um depósito. E Paulo, segundo Timóteo, capítulo 1 e 12, ele diz, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Como o Paulo falou, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E muitas pessoas acham que o Espírito Santo é uma mera coincidência. Eu quero afirmar que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Tem nada de mera influência, não. Então, o Espírito Santo, que é o nosso penhor, que nos deu essa garantia, como você já falou, que nos selou, para que nós alcançamos a herança em Cristo. Então, não existe dois termos. O termo é que o Espírito Santo é o nosso penhor. Livro de Apocalipse, de Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 1, e versículo de número 21. Vamos pegar o 20. Mas todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas que nos confirma conosco em Cristo, é que nos ungiu é Deus, no qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então, o Espírito Santo é o nosso penhor. Ele é o nosso. Então, é interessante fazer uma colocação, que eu até falei eu quero falar um pouco de Êxodo, que é interessante quando o povo sai do Egito. Então, é uma colocação muito interessante. Quando o povo sai do Egito, é conduzido por Deus. E aquele povo ali, Deus tira eles da escravidão, liberta eles e tá. Então, é interessante que o Espírito Santo, olha que interessante, está nos conduzindo para a nova Canaã celestial. É o Espírito, assim como Deus conduziu o povo a uma terra que mana leite e mel celestial, o Espírito Santo, ele está nos conduzindo até a Canaã
celestial, e sendo guiado por Ele, e cerado por Ele, e também o penhor da nossa herança, nós só vamos conseguir através do Espírito Santo, que é o nosso penhor, a gratidão da salvação, das bênçãos, que acompanham e assegura pelo Espírito Santo, até o resgate da sua propriedade. Então é interessante frisar que o Espírito Santo, ele é o nosso resgatador. O Espírito Santo que vai nos levar até a nossa herança. Essa herança. Tem muitas pessoas, repito, que fica pegado em carro, em casa, em boa posição social, em condições, mas a melhor coisa que tem é você chegar a receber a tua herança como penhor. Ou seja, o penhor nosso é o Espírito Santo, mas um dia ele vai nos levar, irmão Igor, a receber esta herança, a poder alcançar essa vitória, alcançar essa bênção. O Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação e os identifica como pertencente a Cristo e lhe garante a vida eterna. Quantas pessoas querem ter uma vida eterna, mas não reconhecem o Espírito Santo como seu penhor? Então, é interessante frisar, o Espírito Santo, ele é que nos conduz a Deus. E é muito importante, às vezes, a gente entender que sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia, como em Judéia, e até os confins da terra. Em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, quando recebereis a virtude do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24 e 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o Espírito Santo é o nosso penhor. O Espírito Santo é o que nós precisamos. E isso quer dizer que o crente está salvo. Existe uma questão que, uma vez salvo, salvo para sempre. Existe uma questão assim: eu aceitei Jesus, o Espírito Santo entrou em mim, eu recebi o penhor, agora eu estou... Não. Temos que dar continuidade. Temos que fazer merecer a isso, adoração, louvor, fidelidade, gratidão a Deus, mas não simplesmente uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Temos que dar continuidade, porque Cristo o Espírito Santo é o nosso penhor, que vai nos levar até Cristo. E é interessante, isso não quer dizer que o crente está salvo, como diz por aí, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo, que permanece fiel. Que permanece fiel. Então, essa é a importância do penhor, a nossa herança. E é interessante frisar que quantas pessoas, nós temos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Nós temos herdeiro, e esta promessa vai se cumprir, vai se realizar através do Espírito Santo, como penhor, como calção, como garantia, glória, para a nossa herança de vida eterna, desfrutar as bênçãos. Nós já estamos desfrutando algumas bênçãos aqui na terra, amém? Já estamos desfrutando, mas a promessa de Deus ainda está por vir, e ela é muito melhor, e ela é muito maior do que nós imaginamos, do que nós pensamos, e através do Espírito Santo é que nós vamos alcançar, irmão Igor, esta vitória. Amém. Esta graça, esta força. Eu gostaria só de ler com os irmãos, no capítulo 1 de Efésios, o versículo 14, que fala assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O escritor da lição, irmãos, ele usou, nesse segundo subtópico, que o grego arrabon, para penhor, pode ser traduzido também como primeira parcela. Se a gente pensar nisso, irmãos, é tão gracioso da parte de Deus. Ele nos deu como se fosse um tira-gosto, né? Como uma primeira parcela do que nós receberemos de uma herança eterna. Então, o Espírito Santo, irmãos, você que está acompanhando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, o Espírito Santo é uma garantia, é um penhor, é um depósito de Deus na nossa vida, que nos garante, né, ajuda aí até nós alcançarmos o céu. Então, a síntese desse terceiro tópico, um resumo, fala que o Espírito Santo faz morada
na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Que o Espírito Santo, nesse momento, quando nós estamos ouvindo, aprendendo a palavra, lendo esta lição, possa inundar o nosso coração. Você que está acompanhando, aluno, irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, este programa também é um momento propício para você sentir a presença do Espírito Santo na sua casa, no celular, aonde você estiver acompanhando. Porque nós recebemos o Espírito Santo como um poder, como um revestimento, como uma garantia daquilo que viveremos no lugar celestial. Meus irmãos, nós terminamos assim, concluindo a nossa lição. Nós estudamos 3 tópicos que aprofundam um pouco a respeito das bênçãos espirituais que recebemos de Deus. E nós podemos concluir, irmão, lendo o livro de 1 João. Quero convidar você que está na sua casa, aluno, professor, irmão, a acompanhar comigo no livro de 1 João, o capítulo de número 3, dos versículos 22 ao 24. Livro de 1 João 22, capítulo 3, versículos 22, 23 e 24, que diz assim: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Meus irmãos, nós agradecemos a Deus por esta dádiva. Nós podemos entender que Deus atende ao pedido dos fiéis, por intermédio desse grande amor, nos trazendo o revestimento do Espírito Santo como bênção. Deus nos concede bênçãos espirituais através do Espírito Santo, através do plano de redenção de Jesus Cristo para a nossa vida. E neste primeiro capítulo, nesta primeira parte da carta de Paulo à igreja aos Efésios, nós podemos entender que o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano. Nos traz, por intermédio de Jesus Cristo, a salvação e a restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É isso que nós tratamos nessa lição, meu amado irmão. As bênçãos espirituais são sublimes. Recebemos dádivas da parte de Deus. E vale salientar, né, irmão Paulo, que esta lição tem que despertar no nosso coração um sentimento de gratidão a Deus. Gratidão. E também é um momento propício para as pessoas que ainda não servem a Deus terem a oportunidade de, através desta lição, aceitarem a Jesus. Com certeza, irmão Igor. Eu acho que é importante a gente fazer uma comparação. Por exemplo, as pessoas que às vezes sofrem, né, de forma injusta um preconceito. Porque nós podemos dizer, só Deus sabe o que eu tenho passado para chegar aqui até hoje. E nós, como seres humanos, limitados, que nascemos, como diz a palavra, e somos como um vapor. Aparecemos e do nada já não estamos mais aqui. Essa vida passageira, nessa cronologia. Nós não conseguimos alcançar a dimensão desse plano da salvação. O que Deus tem feito para salvar a humanidade, desde o princípio de todas as coisas. Então, se nós pararmos para pegar simples pontos, né? Por exemplo, a época em que o cordeirinho era imolado e oferecido, né, numa forma de uma nota, como se fosse uma nota promissória, para falar, ó, eu devo, mas eu vou pagar. Depois Jesus Cristo vem e consuma esse ato, ele paga a nossa dívida. E além de pagar, ainda por cima, ele nos dá a garantia do pagamento e da nossa vida eterna com ele, através do Espírito Santo. Então nós temos sim que ser gratos, não só em conhecimento, mas principalmente em atitude. Amém. Meus amados irmãos, nós agradecemos a Deus por esta lição, por mais um programa da Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer, irmão, do fundo do nosso coração, aos irmãos, alunos, professores que estão acompanhando este programa, estudando a Palavra de Deus na sua casa. Nós tivemos nas últimas 2 lições
mais de 900 irmãos que acompanharam a Escola Bíblica Dominical, e isso é uma bênção, que Deus possa abençoar sua vida e despertá-lo para ter essa necessidade de sempre conhecer, se aprofundar na lição e dedicar um tempo para aprender a palavra de Deus. Na próxima lição, a lição de número 3, nós estudaremos a eleição e predestinação. Então é um assunto, irmão, indispensável para todos os cristãos. Então você não pode perder. Nós falaremos que a eleição vem através da presciência de Deus. Então é um assunto indispensável aos irmãos, e eu tenho certeza que, como já vem sendo nos últimos programas, neste também vai continuar sendo abençoado por Deus. Meus irmãos, alunos, professores que estão acompanhando este programa da Escola Dominical, eu quero fazer um convite para você. Nós temos uma programação ao longo da nossa semana, e nas segundas, quartas, sextas-feiras e sábado, nós temos a nossa oração no lar. Das 8 às 9, você reúna a sua família e clame a Deus que Ele abençoe os governantes, abençoe o nosso povo brasileiro, o povo dos países que estão sofrendo com a pandemia, que nós possamos em oração entregar nas mãos de Deus, e nós cremos que a oração do justo tem muito efeito. E também às terças-feiras e aos domingos, às 19h30, nós temos os nossos cultos no Facebook e no YouTube. Então, terça e domingo, você tem um compromisso marcado às 7h30 nos canais da igreja para acompanhar o nosso culto. Na quinta-feira, nós temos às 19h30, às 7h30, o nosso programa na TVM, o Momentos com Cristo. E também aos domingos de manhã, às 9h da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. Você não pode perder nenhum desses trabalhos. A igreja fisicamente não está podendo se reunir, mas a obra de Deus e a igreja não para. Então nós estamos trabalhando para que a palavra de Deus chegue ao seu lar, e você deste lado do seu celular, da sua televisão, também adore a Deus conosco. Quero pedir então para o nosso pastor Nivaldo fazer esta oração, para que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos abençoando. Amém. E nessa oração, a você que ouviu essa lição de hoje, muito importante, e quer aceitar Jesus como seu Salvador, né? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence, que Ele possa convencer o teu coração da revelação, das bênçãos, não somente bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, aquelas que o Senhor tem prometido para nós. E você possa falar assim: eu quero aceitar Jesus. Depois você manda aí embaixo aí dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero reconhecer Ele como meu Salvador. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada e mudada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, se você quer fazer isso, faça com o coração, dizendo: eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor, porque foi pago um preço, como foi dito aqui hoje já, foi pago um preço de sangue, mas o Espírito Santo que vai nos conduzir até a nossa herança. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça, meu Deus e meu Pai. Nesta manhã foi muito abençoada, Senhor, neste domingo, onde o Senhor falou fortemente conosco, através da sua palavra. E o seu filho, a sua filha, este homem, esta mulher, que está aceitando a Ti como Salvador, reconhecendo o pecador, e sendo o Senhor transformado pela Tua palavra, pela renovação, pelo mistério, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Pai, toca no coração, transforma, muda, Senhor. Ó Deus, que nós possamos com certeza, Pai, com certeza, reconhecer que nós somos pecadores, mas o Senhor morreu para nos salvar. Abençoa, Senhor, de uma maneira especial. Dá um dia abençoso, Senhor. Um dia grato, um dia, Senhor, cheio das Tuas bênçãos. E também o nosso país, meu Deus, meu Pai, que está passando por esse momento tão difícil. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Deus, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é o Deus poderoso para nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Aceite Ele. Reconheça Ele como Salvador da tua vida. Amém. Meus irmãos, até o nosso próximo programa. Nós nos vemos no próximo domingo em mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Lembrando, a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Nos vemos no próximo domingo.